Você provavelmente cresceu ouvindo que Juninho Pernambucano é o maior batedor de faltas da história. Ou talvez, nos últimos anos, tenha se convencido de que ninguém bate na bola como Lionel Messi. Mas e se eu te dissesse que os recordes oficiais escondem uma verdade que o mundo do futebol parece ter esquecido? Existe um homem, apelidado de Pé de Anjo, que transformou a cobrança de falta em uma ciência exata, um jogador que calçava apenas 36, mas que carregava nos pés a potência de um canhão e a precisão de um cirurgião. Hoje, no Arquivo 1900, vamos mergulhar na história de Marcelinho Carioca, o gênio subestimado que detém números que desafia a lógica do esporte mundial. Marcelinho não era apenas um batedor de faltas comum. Ele possuía o que muitos chamam de anomalia genética a favor do futebol. Enquanto a maioria dos jogadores profissionais calçavam entre 40 e 42, Marcelinho calçava apenas 36. Pode parecer um detalhe irrelevante, mas na física do futebol, isso mudava tudo. O pé pequeno permitia que ele atingisse a bola com uma área de contato muito específica, gerando um efeito que os goleiros descreviam como imprevisível. A bola não apenas fazia curva, ela mudava de direção no ar. Caía de repente ou ganhava uma velocidade que desafiava a gravidade. Mas o talento não veio sozinho. No Flamengo, ele teve o melhor professor que alguém poderia desejar. Zico, o galinho de Quintino. Viu o potencial naquele garoto e o ensinou a técnica da batida seca, da bola que passa por cima da barreira e morre no ângulo. Marcelinho pegou a base do mestre e a elevou a um nível de especialização nunca antes visto. Vamos aos fatos. Juninho Pernambucano é amplamente reconhecido pela FIFA com 77 gols de falta oficiais. Lionel Messi, em sua carreira lendária, ultrapassou os 65. Mas Marcelinho Carioca, em sua contagem pessoal e de historiadores do futebol brasileiro, balançou as redes impressionantes 86 vezes em cobranças de falta. E não para por aí. Em 1994, Marcelinho viveu um ano de nível Messi. Ele distribuiu 41 assistências em uma única temporada. Para você ter uma ideia, o recorde oficial de Messi em um ano civil é de 37 assistências. Por que esses números não são gritados aos quatro ventos? Talvez porque a maior parte da carreira de Marcelinho foi construída no Brasil, em uma época onde a globalização do futebol ainda estava engatinhando. Mas para quem viveu os anos 90, não havia dúvida, uma falta na entrada da área para o Corinthians era, estatisticamente, mais perigosa do que um pênalti. Se no Flamengo ele foi o aprendiz, no Corinthians ele se tornou o Deus. Marcelinho Carioca é, para muitos, o maior ídolo da história do Timão. Ele não era apenas um batedor de faltas. Era um líder técnico que aparecia nos momentos de maior pressão. Ele conquistou o mundo em 2000, levantou brasileiros e paulistas e criou uma conexão com a fiel torcida, que poucos jogadores na história conseguiram. O apelido Pé de Anjo não era apenas carinhoso, era uma constatação de que, quando ele caminhava para a bola, a torcida já começava a comemorar. Mas se ele era tão genial, por que não brilhou na seleção brasileira? A resposta não está no campo, mas nos bastidores. A carreira de Marcelinho na amarelinha foi marcada por um dos maiores conflitos pessoais do futebol brasileiro. Sua briga com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Dizem que o desentendimento começou por motivos extra-campo, e isso custou caro. Marcelinho foi preterido em convocações onde era, indiscutivelmente, o melhor jogador em atividade no país. O mundo perdeu a chance de ver o Pé de Anjo em uma Copa do Mundo. E a seleção perdeu o maior especialista em bolas paradas que já produziu depois de Zico. Marcelinho Carioca é a prova de que o futebol é feito de narrativas. Às vezes, o brilho de quem joga na Europa ofusca a genialidade de quem fez história em solo brasileiro. Mas os números estão lá. As 86 pinturas de falta estão lá. As 41 assistências em um ano estão lá. Ele provou que o tamanho do pé não define o tamanho do talento. Ele provou que a técnica, quando aliada à obsessão pelo treinamento, pode criar algo divino. Marcelinho não foi apenas um jogador, ele foi o Pé de Anjo, o verdadeiro rei das faltas que o Arquivo 1900 faz questão de lembrar. E para você, quem é o maior batedor de faltas que seus olhos já viram? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais verdades escondidas do futebol. Até a próxima história.